Bom, nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4, que fala sobre os primeiros labores apostólicos, a segunda parte, cujo tema é Saulo se converte em Paulo de Tarso, das páginas 293 a 318. No último momento, combate, nós vimos a ida dos apóstolos a Jerusalém e o retorno deles com algumas inquietações sobre aquela igreja, agora na gestão de Tiago, e com um novo personagem, né, que foi João Marcos. João Marcos, sobrinho de Barnabé, e que daria o início das suas atividades cristãs junto à igreja de Antioquia. Saulo, diante da gerência de Tiago na igreja de Jerusalém, sob influência muito forte dos fariseus, concluiu que era necessário dar continuidade ao trabalho do Cristo por uma outra vertente, não mais dependendo exclusivamente da igreja de Jerusalém, que talvez agora estivesse modificada com a ausência de Pedro. Então ele propõe a Barnabé, durante o percurso até Antioquia, que passem a levar as mensagens para outras cidades e para outros povos. Chegando em Antioquia, explanando tais pensamentos e novos planos aos companheiros de luta daquela igreja, todos aquecem com o novo trabalho dos apóstolos, os quais logo em seguida, no dia seguinte, logo depois, com o auxílio de todos, inicia a trajetória. Eles seguem para Seleucia, que é uma cidade que tem o principal porto-mar, ou seja, que daria para eles, né, percorrerem por várias localidades. De Seleucia, eles seguem para Chipre, uma ilha situada na rota marítima para a Síria. Chipre. Passando por Sítion, Não, em Chipre, eles chegam na cidade de Sítion. Chipre é a ilha e Sítion é a cidade localizada em Chipre. Chipre tem Atos, capítulo 13, versículos 4 ao 5, que relata justamente essa saída de Seleucia e a chegada dos apóstolos em Chipre. Sítion, Atos 13, versículos 4 ao 5. E fala assim: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamânia, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. 4 e 5. Ainda na página 293. Quer dizer, agora nós estamos... Isso, em Sítion. Em Sítion era a cidade natal de Barnabé e que na chegada resolveu algumas questões familiares e logo depois, antes de partirem, página agora 294, seguiram a visitar uma sinagoga. Barnabé, ciente da dificuldade ainda de Paulo em prelecionar, em palestrar sobre o Evangelho, toma a palavra. Mas Paulo percebe que essa tomada de palavra se deu com um respeito exacerbado aos ali presentes, né? Os fariseus ali presentes. Não concordando, Saulo observa e conclui, Emmanuel conclui. Saulo não se sentiu plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé, página 294, primeiro parágrafo ainda. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios perseverantes nos erros do fingimento farisaico seria negar fidelidade ao Evangelho. Mas ainda assim, ele esperou e submeteu-se sem revolta. Eu acho que dos ensinamentos de Abigail, o que mais Paulo fez foi esperar, né? A sensação que eu tenho é e se resignar. O que mais ele fez... Uma primeira lição prática, né? Estabelecesse um conflito e ele resolveu ali pacificamente, né? Com essa resignação. Exatamente. Depois, passando por Amatonte, chegaram a Neapafos. Neapafos, a capital de Chipre, em que exerciam-se ali as atividades políticas, e se encontrava o procônsul, o chefe do governo.
Ao chegarem, inicialmente, fizeram os primeiros contatos, tiveram as primeiras preleções. Barnabé iniciou a preleção, palestrou sobre o Evangelho, emocionando a todos ali presentes. Página 294, final. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos em grande número, página 295. Os romanos em grande número iam solicitar esclarecimento quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Iniciaram os atendimentos, primeiramente com os filhos do Calvário, as mães atormentadas, doentes desiludidos, anciões sem nenhuma esperança e órfãos sofredores. E é possível perceber que esses filhos do Calvário ainda são os mesmos filhos do Calvário de hoje. São aquelas pessoas que a gente ainda continua a auxiliar, ou melhor, que a gente deveria, né? São aqueles que mais necessitam da nossa ajuda. Sigamos. Eles continuam os atendimentos, iniciam os atendimentos, primeiramente com a imposição das mãos, a água pura, esses benefícios fluidos ou energias benéficas, né, contidas na água ou na transmissão através dos passes. Eles passam a atender, são missionários que passam a curar e auxiliar esses filhos do Calvário. E as notícias começam a transcorrer. Mas antes disso, nós estávamos há pouco falando sobre, e ela apontou uma coisa, Milena apontou uma coisa que eu não tinha reparado. No primeiro momento, é Barnabé quem preleciona com receio do que Pedro, né, da falta ainda de habilidade que Paulo tinha. E aí, no momento que ele dá a oportunidade a Paulo, Emmanuel complementa, quer dizer, Emmanuel pontua. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição. Ou seja, Paulo só iria palestrar para aqueles que menos entendessem, não era porque ele estava de fato preparado. Se fossem fariseus ou judeus ou romanos, quem iria fazê-lo seria Barnabé e não Paulo. Ele não estaria preparado para a missão, para aquela oportunidade, mas ao contrário do que se esperava, Paulo, ele, numa nova demonstração do trabalho dele, revela que estava, sim, preparado. E tirava do Evangelho, aqui ainda na página 295, tirava do Evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por longos anos. E ainda, quando falava, lhe surgia, né, era tão emocionante que lágrimas dos olhos saíam. Eu fico pensando se a dúvida que passava pela cabeça dos apóstolos, né? Se Simão Pedro, assim como nós, e o próprio Barnabé também se perguntavam, meu Deus, cadê o doutor da lei que fazia né, as palestras inflamadas? Ou se eles entendiam todos esses conteúdos emocionais, a culpa, né? Até por terem visto outros oradores despertar. A gente imagina que Estevão, desde o começo, já fazia suas preleções inspirado. Mas será que aconteceu com todos assim? Até pela experiência de ver outros oradores, sabiam que era uma questão de tempo, né? Mas Estevão, ele teve um berço, né? Ele já nasceu, quer dizer, sob os ritos farisaicos, mas eu acho que já tinha um começo ali no lar, né? Essa coisa de compaixão, de fraternidade, né? Verdade. Aí eu acho que foi mais fácil. E Paulo, de qualquer forma, estava se dedicando a outros tipos de trabalho, né? Ainda que não fosse aquele que ele já era conhecido por, mas ele estava trabalhando também. Isso. Em outros espaços, né? A ajuda, na verdade, a ajuda era de todos que estavam ao redor deles, porque outros homens também em Antioquia ajudavam tanto quanto Barnabé, que era o chefe daquela missão. Mas aqui assim, a gente vê que Barnabé, ele não é que ele tenha cometido alguma injustiça ou que tivesse desacreditado. Ele estava se baseando nos fatos, né?
realmente Saulo ainda estava com dificuldades de falar. E aqui não é nem que ele deu a oportunidade, porque Ele estava cansado. né? E ele não tinha certeza também dessa plateia, né? Era nova e ele diz assim, e achando que a plateia, né? Que o novo auditório, ele não tinha certeza, né? Então foi uma coisa, uma oportunidade assim, do acaso, né? Uhum. Jogou ele na... E no momento, os trabalhos continuavam, foram surpreendidos com quase uma intimação do palácio, sugerindo que se encaminhassem porque o procônsul Sérgio Paulo queria falar com os apóstolos. Em Paulo havia a memória do nome, mas ainda não, no momento que foi falado Sérgio Paulo, ele não tinha a lembrança de quem era. Mas logo depois veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não poderia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Página 296. Achei os filhos do Calvário. Página 204. Foi um diálogo de Ananias com Paulo. Aí Ananias fala assim: quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Aí ele segue: pelo que me has confessado, é possível não vinhas a ser pai, mas terá os filhos do Calvário em toda parte. Foi Ananias. 204, aqui, ó. Cadê? Não, nada, Paty. Aqui. Filhos do Calvário. Aqui. Ok, penúltimo capítulo. Bom, reconhecendo quem era então Sérgio Paulo, iniciou-se o diálogo. Paulo viu um homem magro, pálido, mas que transparecia uma bondade imensa, acompanhado de um outro sujeito, de nome Bar Jesus, que em algumas passagens é também conhecido como Elimas, em Atos, né? Capítulo 13, versículos 6 a 12, que fala justamente desse encontro entre os quatro. O procônsul... Como? Atos 13, página já 296. Atos... No novo dicionário da Bíblia, ele diz que esse Bar é filho de, né? É, filho de, exatamente, o prefixo Bar. E o Jesus, na verdade, é Josué, pelo que tem no novo dicionário da Bíblia. Então, seria filho de Josué. Uma das traduções, né? Anotou, Nelma? 13, 6 a 12. Nada. Então, ele se apresenta, informa que encontra-se muito doente, é acompanhado pelos serviços de Bar Jesus, mas que não surtiu nenhum efeito, não vê nenhuma melhora. E conclui, né? Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei-vos chamar, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo necessitado. Paulo, profundamente comovido, e Barnabé, sem saber o que dizer, ele fala: nobre cônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Ou seja, Paulo agora vai apresentar ao procônsul de quem tanto eles falavam. Mas o procônsul, obviamente, esperando uma pessoa, porque ele estava acostumado com Bar Jesus, né? Ele esperava uma pessoa em personificação. Ele pergunta: mas quem é ele? E Paulo fala: se chama Jesus Cristo. Destina-se a medicar, a sua fórmula é sagrada, e destina-se a medicar antes de tudo a causa de todos os males. E fala tudo quanto nós deveríamos passar, o que é que Cristo faria por nós. Mas, enquanto ele falava, Bar Jesus sorria ironicamente, esperando, né, talvez algum vacilo deles. E o procônsul pergunta: e onde posso encontrá-lo? Ele diz: nós achamos que ele não está aqui, mas até mesmo quando não cremos nele, ele se encontra e nos envolve com todo o seu amor. Pode, fique à vontade.
Fique à vontade. Para propor uma reflexão, né, que eu também, quando estava lendo, me propus essa reflexão, quando Saulo diz, podemos curar, quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. E aí eu me perguntei, como os enfermos não estão dispostos a compreender e seguir, merecem ser curados, serão curados? Interrogação. A fé ajuda, né? Mas a fé depende da ajuda. gente. É o que? A cura depende da gente, somos co-criador do mundo. Mas eu acho que ainda assim o mundo espiritual trabalha em pró, né? Pode não ser, mas eu acho que também não trabalha contra, né? Não Mas eu acho que é fé que leva mesmo a cura. É. Ficou parecendo uma condição, né? Como às vezes alguns irmãos de algumas religiões sempre colocam, né? Você aceita Jesus para ser curado? Mas, por exemplo, nesse caso, antes mesmo de conhecer sobre Jesus, o procônsul foi salvo, foi curado, através de Estevão. Então, ele não conhecia, não acreditava, mas ainda assim Jesus operou. Então, né? Não vejo como uma Antes mesmo condição, que mas Estevão ficou conhecesse parecendo. Jesus, né? Antes mesmo que Estevão, o próprio conhecesse Jesus. Ele opera em todas as condições, até mesmo quando a gente não acredita. Quantos ateus existem e são prontamente curados e... Isso a gente já debateu na aula Pode até passada, mas demorar um pouco mais. É. Né, que a pessoa O auxílio tem está condições, dificultando, né? Pode demorar. A resistência dificulta. Quando passa logo para a página 297, né, a palavra do procônsul, quando ele encerra dizendo, sou antes de tudo um necessitado. Essa mesma frase Saulo disse ao pai. É. E mais adiante, no parágrafo que quando ele diz, mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Jesus Filho. Nesse parágrafo, ele faz uma pequena descrição aqui de um planeta, do nível do planeta Terra mesmo, né? Que vibratoriamente é um... Das provas, planeta exatamente. imperfeito, porque ele diz, jamais teremos no mundo absoluta saúde física. Mas a espiritual devemos buscar nele. E ele pergunta, onde encontrar esse médico? E ele fala do amor que nos envolve. Interrompendo, Bar Jesus acrescenta que não acredita no que Paulo fala, e se eles estão achando que ele é ignorante, mas ele já ouviu falar do Nazareno, e questiona como eles ousam adentrar um palácio para falar de Cristo. Paulo, tranquilamente, responde que, amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. O charlatão israelita, então, se fizera lívido. Mas o procônsul queria provas daquela existência, provas do que o Cristo poderia fazer com ele, né, sobre ele, como ele poderia acreditar no que os apóstolos estavam dizendo. Ele fala, falais desse Cristo, enchendo-me de assombro. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Então, Saulo inicia a narrativa sobre aquela passagem que Pedro havia lhe dito em relação a Gesiel, né? Nosso Estevão, mais antigo Gesiel. E ele fala que não é a primeira vez que experimenta uma doença e começa a narrar. O procônsul se assusta e questiona, como sabeis de tudo isso? Então ele fala, vários dias permaneceste entre a vida e a morte. Página 299, primeiro. Ele sabia de todos esses detalhes, hein? Pedro havia lhe contado. Paulo? E ele já a não, história de Estevão. e ele já não falou de Cristo com o procônsul Estevão? Não, de Estevão. Não, porque ele era Gesiel. Ele não conhecia Jesus, que depois que ele foi libertado e... Ele chegou a Jerusalém. Ele chegou doente e foi levado. Exato. Depois de se roubar. E pediu, inclusive, que ele mudasse de nome, porque seria um risco ele libertá-lo e permanecer. Enfim, continuemos. Então, ele fala sobre a enfermidade, que ele foi abandonado pelos amigos, e pergunta, quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina.
E quem teria sido o mensageiro desse Salvador? Pergunta o procônsul. Foi aquele escravo, aquele que velou por você dia e noite. E eu acho que aqui Paulo faz uma referência quando Bar Jesus fala que eles estavam esperando uma ciência nova. E eu acho que Paulo aqui responde. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Bar Jesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de sua graça. E aí todos ficam chocados. Barnabé, sem saber o que fazer, o procônsul da mesma forma, e Bar Jesus, quando percebeu que perderia a oportunidade de ganhar o seu dinheiro, o seu prestígio, não só financeiro, mas também talvez ele tivesse uma posição ao lado do procônsul, que não quer ser o curador, Bom, acreditando o procônsul no que Paulo, na verdade, falava, surpreso, é interrompido por Bar Jesus, que esclarece ser mentira, mentiroso, ser obra do Satanás, e transfigurado quase, com a boca espumando, com raiva violenta nos olhos. Paulo responde calmamente. Página 300 agora. Acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos e rebate ponto a ponto sobre os sortilégios e, ao final, conclui: de modo algum poderíamos oferecer as graças do Senhor a título mercatório. Bom, a discussão durou mais de horas, entre Saulo e Bar Jesus, até que Bar Jesus, ofende drasticamente o Cristo. E com muita severidade, ou talvez firmeza, Saulo lança sobre ele outra manifestação, outra faculdade mediúnica, e o deixa cego. O deixa cego dizendo que já esteve nas trevas, e apenas quando ele deixou de enxergar e depois passou a enxergar, foi que ele reconheceu o que era o trabalho do Cristo. Como vós, fala Paulo, também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício: a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Bar Jesus chorou por longas 4 horas, até que a tranquilidade se instalou no local. E Saulo, mais uma vez, com a imposição das mãos, torna a dar a vista novamente, dar a visão novamente a Bar Jesus. Eu acho, Mari, que esse fenômeno, ele foi não só para Bar Jesus, mas aquela prova que Sérgio Paulo tanto queria, a prova concreta que ele pediu, Mas eu acho que o procônsul já estava satisfeito. Talvez tenha sido para Bar Jesus, numa tentativa dele de trazer a luz para ele. Em Atos, esse fenômeno, a conversão de Sérgio Paulo é justamente depois desse fenômeno. Depois que Bar Jesus fica cego, aí Sérgio Paulo se converte, lá em Atos. E isso já aconteceu antes. No capítulo 5 com Pedro, de Atos. Isso, você quer contar? Com Pedro. Não, pode falar. Chegam 2 pessoas, Ananias e Safira. Não são os mesmos, não é o mesmo Ananias, não, obviamente. Isso. Que quando eles chegam para a igreja do caminho, era o costume de vender tudo que tinha e dar o dinheiro na igreja. E seguir Cristo, E seguir Cristo. Aí eles embolsaram uma parte, quem nunca, Você entregou tudo, entreguei. Aí depois descobriram o mal feito, Pedro descobriu, talvez por uma intuição, por uma visão. E aí Pedro dá ordem para que eles caiam duros, ele e a esposa. Os dois. E efetivamente assim ocorre. Está nos evangelhos, você? Atos 5, 1 a 11. Eu só não me lembro essa parte de
Que vingança. Se ele, da passagem eu me lembro, eu só não me lembro do desfecho. Se eles voltam, eu acho que não. Em Atos não conclui o retorno. Mas eu li em algum lugar, em algum livro espírita, que me parece que foi no fenômeno de catalepsia. Eu acho que depois eles voltaram. É provável. Eu duvido. Caiu, morreu só porque não deu um pedacinho do dinheiro. Que absurdo. Mas aqui nós conversamos várias vezes por que Paulo ficou cego, né? Então, esse capítulo, ele traz uma explicação da sua própria cegueira, né? E ele usa essa palavra, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Essa luz aqui, ela pode ter vários significados, né? O significado da compreensão, da conversão, do conhecimento. Né? E ele vai explicar aqui, quer dizer, acontecendo com outra pessoa, falando da própria experiência, que fica bem mais claro, né? Então, é metaforizado essa parte aqui. E quando fala, tereis igualmente esse benefício, que fala novamente de oportunidades, né? Isso aqui pode ser traduzido também como a própria oportunidade da pluralidade das existências. Vamos lá. Essa referência última, desculpa, Mari. Nada. Essa sua referência de Atos, Foi a última que você falou. 5, capítulo 5, versículos 1 a 11, foi sobre Foi em relação a cegueira. Na verdade, é uma faculdade mediúnica que Pedro... Atos 5, 1 a 11. Em relação à cegueira da mesma faculdade mediúnica de Saulo sobre Bar Jesus de Pedro com Ananias. E aí o procônsul, sabendo já que eles não cobrariam por qualquer trabalho, que eles não se sujeitariam a ser pagos, ele queria auxiliá-los de alguma forma e perguntou qual era o trabalho desenvolvido aqui em Pafos, o que é que os apóstolos estavam trazendo. Eles explicam a grandiosidade da missão, falam que o objetivo é construir templos, locais que sejam reconhecidos pelas pessoas como o local de Cristo. Então, o procônsul se oferece na construção desses santuários e pede, então, que eles organizem, separem, escolham as melhores pessoas que pudessem auxiliar nesse trabalho. Paulo sai, página 302 agora. Paulo sai agradecido, com o sentimento de gratidão, e vão a descansar. Barnabé, diante de todos os acontecimentos, propõe então a Saulo que ali foi, de fato, o momento em que ele deu martelo da qualidade de cristão, como se ali ele tivesse recebido uma medalha, pelo trabalho realizado, e propõe que ele seja batizado com um outro nome. Mas Saulo, ele não reconhece, a mudança dele já havia ocorrido desde a cegueira. Ele não acredita que com uma mudança de nome ele vai mudar simplesmente servindo a Cristo. Então, em homenagem ao procônsul que lhe deu essa oportunidade de mostrar os serviços do Cristo e o trabalho que ele estava desenvolvendo, ele considera em trocar o seu nome, mas o Saulo a Romana seria a substituição apenas de uma letra, como homenagem ao próprio Estevão, que lhe auxiliou por todos esses anos, inclusive promovendo o encontro dele com Sérgio. Aí Paulo, Emmanuel, inclusive, pontua: se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso, na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus. Corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Mas ainda assim ele seria o mesmo Saulo. E ele não tinha aqui nenhuma espécie de culpa pelo Saulo que ele foi, Ele não se sentia nem um pouco diminuído por tudo que ele fez, mas ele tinha consciência de que ele tinha mudado, e eu acho que ele
Agora ele passou, desde o início do capítulo, ele passou a se sentir muito orgulhoso do trabalho que ele realizava. Isso é de assombrar, né? A austeridade dele levada até as últimas consequências, do tipo, faço questão de não esquecer minha história, né? Essa parte onde ele diz que também escolhe o nome de Saulo para lembrar do que ele... Essa parte, né? Aí eu só queria voltar um pouquinho aqui. Fique à vontade. Na 301. 301. Oi, cadê você? Dessas coisas. E essa rua quem é? Vamos lá. Vá, Nelma. 291 ou 301, desculpa. 301. Quando ele fala... Está falando da abertura de igrejas e tal, quando ele diz assim... nosso fim é da afeição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem com os mesmos princípios em seu nome. Quer dizer, a gente vê claramente na descrição que a decisão de fundar igrejas não era nada de assim, um desejo de poder expansionista, de criar um império, formando núcleos que representassem a igreja, né? Não era fundar fisicamente um poderio. Um né? Estado. Um Estado, não era isso, né? Era a obra era divina. A obra divina, né? E mais embaixo ele diz, por enquanto não temos outros núcleos educativos. Então era muito mais do que fundar uma igreja, né? E ele era excluiu. Formar uma pessoa, Desculpa. né, formar moralmente, né, era ensinar, né, a nova doutrina. Eu achei interessante. E ele excluiu Jerusalém, né? Jerusalém não fazia parte dessa proposta mais. A igreja de Jerusalém já havia sido, né, não estava mais no mesmo. Estava tomado pelos judeus, né? Exatamente. Bom, a mudança de uma letra. Página 300, final da página 303, agora 304, quando ele fala. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu mistério. Falava de Estevão. Eles tiveram um momento de descanso e logo fora procurado por Bar Jesus, que muito inquietamente, talvez, lhe agradeceu a intervenção com o procônsul, mas questionou como o que é que ele ganhava. E ele fala: ganho a misericórdia de Deus. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está no céu. Embora fosse comum, porque aqui a gente está falando Ainda não de tinha pagão, ainda não tinha noção da caridade de forma gratuita, né? Dar de graça o que de graça recebeu. Não tinha essa... Nas histórias antigas, tem filmes antigos que você consultava os magos, os pitonisas, que interpretassem, né, as palavras de deuses, e que o pagamento seja um sacrifício de um animal, seja um sacrifício de uma pessoa, de uma criança. Então eles pagam em dinheiro, né? Então você vê há 2000 anos tem aquela passagem, né, um mago, digamos assim, um mago negro, que vivia às expensas de pagamentos, né, de trabalhos, né? Como era talvez a própria religião judaica, né? Com alguns sacrifícios, eram os animais... Era isso que eu gostei, você ia matando até que aquela situação física de um fenômeno físico passasse. Aí coincidiu, ele aceitou, mas já matou quantos? Até já um eclipse lunar. Chama sempre espírito. Bom, Bar Jesus, ele ficou curioso em saber como é que eles produziam tantas
né, tantos trabalhos daquele porte sem nenhum talismã e ele já queria adquirir o seu. E pergunta como era possível fazer isso sem nenhum feitiço. E ele fala, Paulo fala que só conhece um sortilégio eficiente, que é a fé em Deus e o sacrifício de nós mesmos. Ainda assim, né, ele pergunta, e as necessidades? E como é que eu vou prover as minhas necessidades? Para responder essa pergunta, Paulo sugere que eles abrissem qualquer uma das palavras do Evangelho. E Bar Jesus fala, não acredito nos seus papéis. Então, Paulo sugere que ele abra as leis de Moisés. E a mensagem é a seguinte. Bar Jesus fica pálido e estarrecido. 2 coisas te pedi. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte quem é Jeová, ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Está vendo? A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Pelo menos algo de bom nessa situação ele deixou. Modificou o procônsul e talvez agora um pouco em Bar Jesus, né? A tomada de decisão que mercadejar até o que ele podia oferecer de bom se ele tivesse, mas pelo que eu entendi na leitura de Atos, ele era um charlatão. Ele era um feiticeiro mentiroso mesmo, não tinha nenhum poder. Né? Porque, na verdade, aprender novos truques. Ele tinha que aprender a viver. Haviam aqueles que acreditavam no talismã, como Tiago, que não eram que não eram falsos. A canalização, na verdade, da energia que era diferente, né? Ele só parece mal intencionado aqui, porque, inclusive, quando ele percebe que está perdendo terreno, bate o desespero nele, né? Tipo, eu estou perdendo minha fonte de renda, não! Mas pelo menos aqui ele faz, eu senti que ele vai refletir. É interessante aqui que na primeira parte do capítulo ele fala, ele dá a Barnabé, então vamos lá, vamos começar a fazer os escritos sobre as nossas vivências. E aqui ele pontua uma dessas passagens, né? Porque era meu grande questionamento com Paulo. Eu achava que era mentira. Ele nem conheceu Jesus, como é que ele escreve a Bíblia e todo mundo, praticamente o cristianismo inteiro, é seguido pelos atos dele. Foi isso daqui que moveu. Ele falou, esta é a minha missão. E a gente, milhões de pessoas do Ocidente, pelo menos, seguem ele. Já pararam para pensar nisso? Era a minha maior angústia com Paulo. Você aceita que ele fez aquele trabalho mais ingrato, que foi sair andando por toda. Ele só faz andando, né? Não tinha como. Não, gente, eu tô bem ligada nisso. Ele vai pegar um barco. Não. Ele vai tomar um barco. Mas ele já passou por muitas cidades. Ele só pega um barco porque ele está numa ilha. Porque se fosse só continente, ele estava andando. Não tinha. Aqueles 900 quilômetros, ele pegou um barquinho. Não tinha nem mar no meio. Ele continua. Ele continua. E agora nós saímos do procônsul, da mudança de nome. Esse capítulo eu tive uma grande dificuldade de condensar os temas, porque para mim, além do batismo, além da mudança de nome, foram muitos acontecimentos pontuais e de importância. Fale, Neuma. Aqui na página 306, ele dá uma cutucadazinha, uma criticazinha nos rituais, né? Quando ele fala, quando Bar Jesus diz, só leia os profetas de joelho, né? Ah, sim, verdade. E ele alerta, né, que o que é importante é o ato de compreender, o que interessa. Então, isso se fala inclusive do passe, né? Que na verdade não precisaria os gestos, que é uma coisa mental, a transição de energia, não precisaria. A gente precisa ver, às vezes, a coisa acontecendo. E agora nós focamos os nossos olhos não só nos trabalhos e o procônsul, mas em João Marcos, né? Que ele fala, ele sempre agora vai reclamar dos trabalhos que lhe são dispostos, lhe são ofertados, na tentativa de não fazê-los.
muito me parece uma má vontade, talvez pela imaturidade. Quando questionado lá na primeira parte sobre você estar realmente preparado, era Paulo sabendo, por ter sido moldado para ser um doutor da lei, talvez ele já soubesse o que João Marcos enfrentaria. E aí ele fala, quando é surpreendido por uma queixa quando Barnabé é surpreendido sempre por uma queixa de João Marcos, ele fala: mas assim é melhor, o serviço do bem é a muralha defensiva das tentações, ou seja, cabeça vazia, oficina do diabo. Vamos trabalhar por Jesus, que é o melhor que a gente faz. E quanto mais trabalho, melhor a gente vai servir. Acho que é imaturidade mesmo, né? Imaturidade, O exemplo diz aqui, né? Porque lá na frente, eu acho que ele foi um apóstolo, ele fez um excelente trabalho também. E eu acho que lá na frente, do desfecho, quando ele retorna, né, Paulo deixa uma excelente reflexão para ele. Mas ele tinha Eu queria continuar. Desculpa, perdão, Neuma, desculpa. Quando ele fala que vai para Panfilha, né, que ele diz: sabemos em Jerusalém que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes e ademais que ali existem ladrões por toda parte. E Jesus morreu entre dois ladrões, né? Então ele acho que estava entusiasmado e a mãe também querendo dar o filho ao serviço de Deus, né? Ela, muito fervorosa, já tinha acompanhado. Imaturidade. João Marcos ainda não tinha entendido aquela célebre frase de Jesus, que ele não veio para os santos, e sim para os doentes. Então, a Panfilha, eu me lembrei muito do trabalho evangélico nos bairros mais afastados, né, que a gente sempre tem muita resistência, mas é lá onde a coisa precisa chegar realmente. Resistência dos próprios trabalhadores. Um ponto é que o tranco de Paulo, cá entre nós, era difícil de aguentar. Era isso que eu ia falar também. A gente estava falando de um doutor da lei, né, passado, com uma vasta experiência, e uma pessoa que não tinha nenhuma experiência. E um outro detalhe é que ele fala aqui na página 307, fiel observador de judaísmo. Além de toda a falta de experiência, ele nasceu num berço judaico, ele tinha outras vivências, assim como o Tiago, talvez, e isso reverberasse nas atitudes dele, né? Ele talvez não estivesse acostumado. E aí eles seguem para Panfilha e no momento, deixa eu ver aqui, exatamente. Penso que devemos, quando questionado, o que fazemos com gente tão estranha? Paulo fala: penso que devemos procurar a região justamente por isso. Possuem sinagogas importantes, mas não é nestes locais que nós vamos nos apresentar. Nós queremos atingir aquelas pessoas que carecem de luz espiritual, aqueles mais necessitados. João, apesar de não concordar, ele absteve e aceitou. Seguiram para Atália. Proferiram a boa nova, pregaram a boa nova, falavam de Jesus sempre como um príncipe celestial, página 308. Quando chegaram na localidade e precisaram distribuir as tarefas, Barnabé sugeriu que João Marcos então ficasse com a comida, já que ele, também fazia parte da equipe. E muito chateado, resignou-se, discutiu novamente, disse que não iria, e Paulo, percebendo o constrangimento, falou: então nós reduziremos o nosso alimento, a complexidade na confecção do alimento, comeremos pão e mel silvestre e peixe. E deixe que o peixe eu prepare, já que em Tarso, no Tauro, eu não consegui, em Tarso, não é? Em Tarso eu tinha essa tarefa. E continuaram a seguir, largando-se para Perge. O peixe eles pescavam ali mesmo, né? Acho que frutas todas da região, né? Não tinha... Ou compravam com o trabalho... Peixe, né? Porque o cara já saía... Era uma ilha... Dele, que a maioria das vezes não pescava. Eu acho que eles não saíam, não, mas eles compravam, porque tinham o dinheiro da tecelagem, né? Uma ilha com fartura de peixe, possivelmente. E a capacidade de
É. Aprendamos. Bom, foi... Desculpe. Não, fique à vontade. Eles falam sempre aqui das anotações de Levi. Aí chega logo numa página adiante e aí já trata como evangelho. Quando exatamente que essas anotações tornaram-se evangelho? Porque uma hora fala nas anotações, outra hora já usa... Ou o evangelho eram todas as anotações? Tem dois evangelhos, né? Tem Aqui na página 308... A mesma coisa. Evangelho como essencial, a essencial mensagem de Jesus. Não, eu como assim. a própria mensagem do Cristo, tão somente? E as anotações de Levi. Isso, que mais tarde viraram o Novo Testamento. Porque a essa altura aqui, não tinha Novo ainda Testamento. não existia, né, o evangelho de Esse é o ano 44, 45, provavelmente. o de Marcos ainda não existia, quer dizer, o de João a gente não tem notícias aqui. Na semana passada a gente falou que por Amélia Rodrigues, Mateus seria o primeiro, entre 50 e 55. Então já ainda não era exatamente o evangelho, era mesmo as anotações, embora ele use às vezes. Eu acho que não era um evangelho de direito, mas era um evangelho de fato. As anotações. Porque evangelho significa boa nova, então já era a palavra, não já eram as notícias, eu acho que já era essa boa nova. Eles seguiram para Perge, onde atenderam judeus e gentios, mas estavam interessados mesmo naqueles que careciam, que não tinham 308. Dos mais necessitados. Eles não queriam pregar para aqueles que tinham condições, mas queriam atender em locais simples e continuaram. Então, resolveram seguir os trabalhos para Antioquia da Pisídia. E foi aí que surgiu a maior celeuma com Marcos. Ele questionou mais uma vez sobre a ida a um local em que encontrariam florestas infestadas de bandidos, rio encachoeirado e que não compreendiam por que iriam para aquele local. E Paulo, mais uma vez, com toda a sabedoria, fala: João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem em vista de suas numerosas dificuldades naturais representa uma glória para nós. O trabalho de Jesus, entretanto, página 309, viu, gente? É tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. Ou seja, não beneficiaria tão somente aqueles que estavam sendo apraziados com o trabalho, mas era a evolução deles. A energia de Paulo era desconcertante. Eles não estavam de longe na mesma vibração e, de fato, acompanhar Paulo talvez não fosse um trabalho tão fácil. Ele estava com vontade ele estava com uma ânsia muito grande de cumprir aquilo. Ele tinha uma história de vida completamente diferente. Era como se quanto mais trabalhos ele fizesse, menos culpa ou talvez amenizasse tudo que ele fez antes. João Marcos não tinha isso. Ele investiu até uma postura que normalmente a gente gosta de fazer quando ele volta para o espírito de serviço, nunca tira a parte mais difícil para os outros. A gente realmente gosta de mudar. Terceirizar, né? A parte mais difícil a gente fica incômodo. Vai limpar o banheiro, vai fazer assim, vai passar um frango. Levante você, vai fazer. Em vez de mandar outro. Terceirizar. E por que não Alexandria? Por que não irmos a Alexandria? E mais uma vez... Não, 309 ainda. Mais uma vez, Paulo diz, você dá muito valor aos obstáculos. Olhe mais adiante, a gente tem um trabalho, uma imensidão a fazer. Você está se preocupando com essas léguas que a gente vai caminhar, com esses ladrõezinhos que nós vamos encontrar, quase isso, né? Que besteira. Como se fosse pouca coisa, né? Besteira isso. Mas ele estava tão resoluto que nem ele enxergava. Aqui no último parágrafo, né, que já se aproxima um pouco do que ele escreveu. Ainda que falasse a língua dos anjos, né, quando ele diz, ainda que pudesse atravessar livremente, isso é forte.
livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e de ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos do caminho que nos separam de si. Isso é discípulo de Paulo, não é muito fácil, né? Então, pedir para ser discípulo dele, você está pedindo uma coisa que você não aguenta. Só Barnabé mesmo, que foi buscá-lo lá. Barnabé sabia do trabalho. Será que João se arrependeu? Não sei não. Entendeu? Tanto é que pede pra sair. E ele pediu para sair. Pediu, desistiu. Sugere Barnabé, então, que levasse, né, o sobrinho. Ele foi honesto. Ele estava reclamando demais. E não ia mudar. Ele percebeu que não ia mudar. O trabalho era aquele, a proposta era aquela, e eles iam para aquele local. Ele chegou no limite, conhecer o próprio limite é interessante também. Você não fazer algo além do seu limite. Né? Barnabé pergunta se eles não podiam ir até algum ponto mais próximo ao destino de João Marcos. Aí Paulo pergunta, destino? O meu destino já está traçado, eu já estou certo e resoluto. Se você quiser ir, compreendo, mas eu vou seguir o que eu me propus a seguir. Barnabé compreende e diz, realmente, deixe que ele siga o caminho dele. E Paulo dá muito chateado, ele ficou desapontado, talvez, desapontado com o menino que resolveu não ir. E fala, não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem, entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Eu quero te ajudar, você tem o auxílio, mas se você não quiser, você vai ter que caminhar sozinho, e aí vai ser mais difícil. Você vai enfrentar ladrões sozinho e a gente não vai estar por perto, né? Você está preparado? Talvez ele estivesse, não agora. Continuaram, falaram sozinhos, né? Foram seguindo para Antioquia da Pisídia, falaram sobre o Evangelho, contaram casos e sempre se enriquecendo com as palavras do Cristo, até que 2 homens se aproximaram. Eles estavam comentando sobre tesouro, sobre príncipe do Cristo, tão somente falando, né? Como se fosse, e os ladrões observando. 2 ladrões chegaram, pediram tudo, assim eles deram as bolsas, todos os pertences, e eles questionaram de quem é esse, de que tesouro vocês estão falando? E Paulo, sem mentir, né, mas omitindo talvez, fala, quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades. E aí os ladrões seguraram o evangelho, levaram o evangelho e foram ler para ver onde é que está esse tesouro. E seguiram o caminho e deixaram Paulo e Barnabé sem nada. Barnabé questionou um pouco sobre e agora, o que é que nós vamos fazer? E Paulo disse, a missão continua. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Não estava preocupado em ficar sem comida. Haverá sempre uma fruta na estrada. A preocupação não era se manter, né, as necessidades biológicas. E aí Barnabé, depois de descansarem num local extremamente inapropriado, em pedras, numa região, né, numa cama que não era cama. Só fazendo para isso, me reporta muito, não sei, posso estar errado, aquela figura de Frei Leão com Francisco de Assis, né? Porque enquanto um estava se arrebentando um pouco físico, cantando, o outro ficava chateado porque ele não conseguia ver ele com problema no olho, quase sem comer direito, cantando, ele tomando porrada na rua às vezes, e ele cantando. Então, essa relação eu achei muito parecida. Quando um esmurecia, o outro levantava. E agora, pode falar. Corrido pra caramba. É porque tá grande, Neuma. Tá muito grande. Foram 20 e poucas páginas. Por isso que eu tô... as outras, em médias, foram 15. Por isso que eu tô correndo. Não é por mal, não. Me perdoe. Faltam só 15 minutos. Mas já estamos concluindo também. E agora, Barnabé, quem se preocupa? Porque, e agora, foram os escritos de Levi.
era a nossa prova, nosso único norte. E aí, Pedro, com muita astúcia, tira da sua túnica o presente que Gamaliel havia lhe dado. Tira e fala, tira da sua túnica o presente que Gamaliel havia dado, e Emanuel fala: poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Sim, eles haviam percorrido um longo caminho sem comida, sem alimento, só com frutas poucas, talvez, do caminho. E aí, sem dinheiro, sem local para morar, sem conhecer ninguém, mas com uma missão enorme nas costas. Tinham a responsabilidade de instalar ali qualquer palavra que fosse do Cristo. E com muita coragem, eu diria, Paulo resolve alugar um quarto sem nenhum dinheiro. Como é que vai alugar? Sem nenhum dinheiro. Assume a responsabilidade do quarto, do aluguel, confiando na providência divina. A fé, ele tinha uma fidelidade a Deus enorme. Já tinha, né? E agora a Deus e a Cristo. E aí vai procurando trabalho, por uma indicação de um dos negociantes de fruta, chega até uma tenda, né, de tecelagem e chama o dono pelo nome. A pessoa se espanta: você não me conhece e me procura. E ele explica a situação, dizendo que precisa de trabalho, precisa de emprego. E o rapaz, muito desconfiado, diz: bom, aqui não tem muito serviço, não temos muito comércio desse porte, talvez não dê para te contratar. E ele insiste. E aí o rapaz, comovido, fala: então ok. Então eles acertam que o pagamento seria um prato de comida, página 314. Seria um prato de comida para ele e para Barnabé, que também estava lá à sua espera. E no trabalho ele se desenvolve muito bem, auxilia aqueles que precisam e sugere, inclusive, novas providências favoráveis ao serviço, com bondade sem afetação, página 315. Ele quer ajudar, né, a qualquer custo. No momento em que o auxiliar de Ibrahim, que é o nome do chefe dele, vai até o quarto ofertar a comida a Barnabé, este não se encontra. Paulo, ao final do trabalho, muito assustado, retorna ao local em que estavam hospedados e fica à espera do amigo. O amigo então chega e diz que encontrou também um trabalho. Então, ótimo, todos estavam empregados, poderiam, né, continuar onde estavam. E na primeira oportunidade, eles se deslocam até a sinagoga local e toda a população temente a Deus. Esse também é entre aspas, mas eu acho que aqui é entre aspas como uma forma irônica ou como uma citação de alguém. Eu entendi como uma forma irônica. Tementes a Deus simbólica. Simbólica, né? A gente teme aquilo a que a gente confere poder. Então, temor no sentido de reconhecer a onipotência, né? Certo. Não é irônica, porque eu tinha entendido da seguinte forma: fariseus que temem a Deus, mas ao mesmo tempo não seguem os ditos. Também. Mas eles temem ao Deus deles. Não, mas o Deus vingador, né? O Deus. Leva com ironia, mas não sei, na linguagem da época, talvez não tinha esse significado, se fosse esse que o Patrícia estivesse falando aí. Pode ser as duas coisas, né? Estar no templo por reconhecer a onipotência de Deus, mas, na verdade, ter aquelas aparências exteriores. Que não condizem com um servo de Deus. Isso. Ao final das preleções, pelos responsáveis daquela sinagoga, perguntam quem queria falar alguma coisa. Paulo se levanta e inicia. Aparentemente, talvez por iniciar a pregação com algumas leis de Moisés, as pessoas se impressionam, mas depois o discurso muda. E aí os israelitas não cabiam em si de contentes, pelo início da preleção, mas depois o clima começa a mudar. Entretanto, a maioria permaneceu e no final da pregação foram cumprimentados. Ibrahim, o seu chefe, e Eustáquio, o chefe de Barnabé, foram cumprimentá-los e aproximou-se para saudá-los. E, ao final, já estavam desenvolvendo ali naquela comunidade
as atividades numa pequena igreja formada na casa de Ibrahim, promovendo curas de pessoas próximas, da tia de Ibrahim, das filhas de Eustáquio. E, ao contrário do que se imaginava, iniciou-se um movimento contrário às atividades e ao Cristo. O ex-rabino caiu, durante esta passagem, caiu gravemente enfermo e passou 30 dias. E aí as ironias surgiram, começaram. Isso é muito importante. Caiu enfermo, Barnabé também, porque se eles fossem livres dessa vulnerabilidade biológica, seria imortais. muito estranho, né? Seriam seres à parte. Imunes a qualquer coisa, e aí fugiria ao objetivo do evangelho. Até, não seria nosso exemplo, né? Apesar de, apesar de. E aí começam as ironias. Não é ele que cura? Por que ele cai doente agora? Cadê a força? É como com Cristo, né? Ele não é filho de Deus? Ele não é filho de Deus? Paulo foi tratado com extrema ternura no lar de Ibrahim e se sentia parte daquela família. E, por todo o cuidado, por toda a vontade, voltou a realizar as pregações ainda mais vivo. Entretanto, por conta do movimento contrário ao Cristo, começaram as perseguições, inclusive acusando Ibrahim e Eustáquio de partidários da revolução e da desordem. E aquilo poderia, inclusive, culminar no cárcere e na flagelação dos amigos que tanto os auxiliaram. Para evitar qualquer destroço naquela comunidade, já tendo vivenciado perseguições desse tipo, os apóstolos resolvem demandar-se para Icônio, abandonando, mas sabendo que a semente já tinha sido plantada ali naquela comunidade. Então, eles perseguem novamente a sua missão, né, as suas missões, e partem para Icônio. Eu acho que foi o período na cidade que eles mais passaram um tempo, né? 8 meses. Em outras passagens Emmanuel não havia destacado, né, o tempo passado. Mas a Igreja do Cristo já havia sido fundada. Para descobrir e conhecer os sublimes do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer. O sofrimento acompanha Paulo para todo tipo de evolução. Ele precisa passar por todos os obstáculos, por todas as piores situações, né? Como a gente. Exatamente, como a gente. E mais uma vez finaliza e segue para a próxima cidade, que será objeto da próxima aula. Terminou a 318, né? Termina na 318.